Muito bem, meus irmãos, que alegria revê-los, que alegria adorar a Deus juntamente com vocês. Eu quero agradecer ao Conselho da Igreja por permitir adorar a Deus com vocês, ao pastor Arildo. Na verdade, eu fiz um convite para ele. A culpa é minha. Eu disse, pastor Arildo, vamos trocar de púlpito no dia 15? Você topa? Claro, eu vou para lá. E lá em Taboazeiro, a nossa igreja é muito menor do que a de vocês. E nós estamos fazendo 2 cultos. Então, eu já preguei na igreja às 5 horas. E que coisa boa estar na igreja às 5 horas da tarde participando do culto. Viu? Uma bênção. E aí eu estava tomando um cafezinho e chegou o pastor. Eu falei, pode deixar que eu já estou indo para lá. Não tem problema, não se preocupa não que eu vou chegar lá na igreja da glória. E vocês certamente já ouviram essa piada várias vezes, né? Quando eu falei com os irmãos que eu ia para a glória, pastor, agora não, fica um pouquinho mais com a gente, para a glória agora. Todo mundo já ouviu isso, né? Eu sei que é feia essa piada, é muito ruim, mas vocês estão acostumados. É uma alegria rever vocês. Eu quero dizer que eu tenho boas recordações dos irmãos, principalmente no retiro que nós participamos. Foi um tempo muito abençoador, muito edificante. E o meu desejo é que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, abençoando essa igreja grandemente, que vocês continuem prosperando para a honra e para a glória dEle, apesar de todas as lutas. Hoje a minha esposa não pôde vir, nem as crianças, em meio a essa correria, mas eu quero compartilhar com você algo que está registrado lá em João capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 2. E o tema de nossa mensagem já foi projetado: água em vinho, o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Em Taboazeiro, nós tivemos a alegria de estudar o Evangelho de João todo, e foi um tempo precioso. 2 anos aprendendo a palavra de Deus, foi muito, muito bom. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Água em vinho, o primeiro milagre do Senhor Jesus. Eu não sei o que aborrece você, mas uma das coisas que me deixam muito tristes em casa é quando as coisas não funcionam direito. Eu não sei como é que é na sua casa, mas lá na minha casa tem uma despensa ao lado da cozinha, e todas as vezes que a minha esposa ia na despensa buscar alguma coisa, ia até o interruptor e a lâmpada não acendia. Mas 2 horas depois, a lâmpada geniosa, ela acendia por conta própria. É impressionante. Parece que fica perseguindo a gente. Ou então, de noite, você precisando encontrar algo lá na despensa, você mexe no interruptor e nada. Mas no outro dia, a lâmpada está lá, acesa. Isso me aborrece muito porque as coisas normalmente em casa não funcionam como deveriam funcionar. Mas, infelizmente, isso não acontece apenas com lâmpadas ou eletrodomésticos, isso acontece também na vida conjugal. Acontece na família. Muitos casamentos não funcionam como deveriam funcionar. Muitas famílias perderam o brilho, perderam a força, a energia, a capacidade de fazer a diferença porque não estão funcionando da maneira como Deus queria que funcionasse. E talvez você veja a igreja hoje e, quem sabe, o seu casamento esteja dessa forma. Sem vida, sem brilho, sem força. Quem sabe eu esteja falando para alguém hoje que veio à igreja hoje, mas à vontade de dar um basta no casamento. Sumir, abandonar. Eu quero dizer a você hoje que nós adoramos a um Deus nessa igreja, nós servimos aquele que é capaz de transformar água em vinho e um casamento sem vida em um relacionamento exuberante para a glória dele. Deus pode hoje tomar em suas mãos qualquer família quebrada, desmantelada e transformar num relacionamento, numa família maravilhosa para a glória dele. João capítulo 2 é uma história muito conhecida, e assim nos diz a palavra de Deus, mesmo assentados, assim nos diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher,
que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estudar a palavra de Deus é um privilégio, mas estudar o Evangelho de João é algo sempre maravilhoso. E algo que sempre me chama a atenção no Evangelho de João é que quando você compara o Evangelho de João com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai notar que os outros 3 evangelhos, você vai encontrar vários milagres do Senhor Jesus. Mas João fez questão de registrar apenas 7 milagres. Primeiro, quando ele transformou a água em vinho, aqui em João capítulo 2. O segundo milagre, João capítulo 4, quando ele curou à distância o filho de um oficial do rei. Terceiro milagre, João capítulo 5, quando ele curou um paralítico que sofria 38 anos no tanque de Betesda. Quarto, em João capítulo 6, quando ele acalmou a tempestade. Ainda no capítulo 6, o quinto milagre, quando ele multiplicou os pães e peixes e alimentou ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Sexto milagre, lá em João capítulo 9, quando ele curou um homem cego de nascença. E o sétimo e último milagre, o mais extraordinário de todos, ele ressuscitou Lázaro em João capítulo 11, estava morto há 4 dias. E todos esses milagres serviram para apontar e para nos ensinar que de fato Jesus é o Senhor, Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Esses 7 milagres foram escritos pelo apóstolo João para que você saiba que Jesus hoje pode também realizar algo extraordinário em nossa vida. E quando eu olho para essa história, para esse primeiro milagre, eu percebo que ele se divide muito claramente em 4 partes. O que nós temos aqui é a ocasião, o problema, o milagre em si e o seu significado. Então eu quero convidar você a olhar para essa história e verificar e aprender lições preciosas para o nosso crescimento. Primeiro, a ocasião. Versículo 1 na sua Bíblia, você vai notar que no terceiro dia Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Ele, Maria e também os discípulos. Caná da Galileia era uma aldeia muito pequena, próxima à cidade de Nazaré, a 14 quilômetros aproximadamente, um lugar muito pequeno. Mas naquele momento havia uma festa grandiosa. Talvez você não saiba, mas a festa de casamento naquela cultura era algo que mexia com toda a aldeia, mexia com toda a sociedade. Eu não sei quantos dias durou a sua festa de casamento, mas lá em Caná da Galileia, a festa durava 7 dias. Me deixe fazer uma pergunta aos casados. Quem foi que pagou pela festa do seu casamento? Quem bancou o seu casamento? A festa do casamento. Normalmente, em nossa cultura, quem paga a festa do casamento, claro que tudo isso é acordado, normalmente são os pais da noiva. Mas no meu casamento, eu fiz questão de pagar pela festa. Não porque eu tinha dinheiro na época eu era licenciado. E eu estava trabalhando há 4, 5 meses na igreja, mas eu entrei em acordo com meu sogro e nós conversamos também com a minha esposa. Eu disse assim, tudo bem, eu vou trabalhar 4, 5 meses, todo o salário vai ser para a festa com muito sacrifício. Vamos fazer uma confraternização, uma festa linda e o senhor vai me ajudar em outras coisas. Tudo bem, ele foi um pai para mim.
Não é preciso ser um profeta para saber que jovens recém-casados precisam de toda a ajuda possível. Bem, só tinha um detalhe. Eu trabalhava numa igreja muito festiva e no dia do meu casamento a igreja alugou 2 ônibus para a festa. Quando eu vi aqueles 2 ônibus chegando, eu falei, Senhor, porque na cabeça da gente você começa a contabilizar quantos convidados você vai ter que pagar pela festa. E tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, uma bênção, mas de repente lá na hora da festa, recebendo os cumprimentos, veio uma irmã e disse assim, Jô Carli, eu trouxe uma vizinha, você não conhece, ela nem conhece você, mas ela não tinha nada para fazer, eu trouxe ela para participar do seu casamento. E na minha cabeça só os cálculos. E quando eu olhei, tinha muitos pastores, mas o detalhe é que eu não convidei todos os pastores. Eu não sei você, mas eu jamais vou para uma festa de casamento sem ser convidado. Mas os pastores estavam lá, e no final eu quero dar uma dica para você, por favor. Se você vai dar um presente a alguém numa festa de casamento, por gentileza, tire o preço do presente. Tire a etiqueta. O pastor chegou para mim e disse, Jô Carli, que bênção o seu casamento, que bom que você está casando, que Deus te abençoe. Eu trouxe um presente para você e ele me deu o presente e eu abri um porta-retrato lindo, gente. R$17 o preço. Talvez no seu casamento foram os pais da sua esposa hoje que pagaram pela festa. No meu casamento fui eu, mas aqui em Caná da Galileia, quem pagava pela festa era o noivo também. A festa durava 7 anos e talvez você não saiba, mas o casamento deles era totalmente diferente do nosso casamento. Naquela cultura as famílias arranjavam o casamento. As crianças, ainda pequenos pais, chegavam a um acordo e diziam, quando eles crescerem, eles vão se casar. Quando jovens, eles entravam no acordo, ficavam noivos e a menina, a jovem, tinha que começar a usar daquele momento em diante um véu sobre a cabeça, para mostrar para todo mundo que ela estava casada ou comprometida com outro jovem. E o jovem, o menino, tinha que trabalhar, aprender uma profissão, construir uma casa ao lado da casa do pai, e quando tudo estivesse pronto, aí chegava o dia da festa. Eu trabalhei 4, 5 meses para realizar uma festa. Naquela cultura, o jovem trabalhava anos, e vários anos, economizando cada centavo para realizar a festa de 7 dias. No dia da festa, o jovem saía todo bonito da sua casa, a casa que ele construiu, junto com os amigos, ia até a casa dos pais da noiva. Havia uma recepção ali. Depois eles saíam, o noivo e a noiva. E durante a caminhada, ela parava no meio da caminhada, no meio do trajeto, tirava o véu sobre ela, lançava sobre o noivo e dizia, o governo da minha vida está sobre os seus ombros. A partir de hoje, eu e você estamos juntos e você vai guardar a minha vida. Eles então entravam, chegavam em casa e a festa durava 7 dias. E quem é que estava na festa? Jesus, Maria e os discípulos. Mas eu pergunto a vocês, quem é a personagem mais importante de qualquer casamento? Quem é a pessoa que quando ela entra na igreja todo mundo se levanta? A noiva. Mas qual é o nome da noiva nessa história? Não é mencionado. Cadê o nome do noivo nessa história? Também não é mencionado. E por quê? Porque o foco desse casamento não é a noiva. O foco desse casamento não é a noiva. O foco desse casamento é o Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma lição preciosa para todos nós. Os jovens solteiros que querem se casar, e casamento é uma bênção, é algo de Deus, é maravilhoso, é uma bênção. Se você quer um casamento bem-sucedido, certifique-se de que Jesus seja o convidado mais importante do seu casamento. E se você é casado, certifique-se que Jesus hoje é o foco, é o centro do seu casamento. E se você está passando por uma crise conjugal hoje, talvez seja consequência do seu distanciamento do Senhor. Então hoje é hora de voltar, é hora de consertar e pedir ao Senhor para transformar essa água em vinho para a glória dele. A ocasião, a festa está agitada na casa daquele casal.
Mas não é preciso ser um profeta também para dizer que toda festa de casamento sempre tem um problema. Versículo 3 da sua Bíblia, você vai observar que enquanto a festa acontecia, Maria percebeu que o vinho tinha acabado. E ela então resolveu tomar uma providência. E ela compartilhou com Jesus dizendo, olha, o vinho acabou. E por que Maria ficou preocupada com isso? Talvez você não saiba. Mas naquela cultura, vinho era símbolo de alegria. O Salmo 104, versículo 15, diz o seguinte, que se não tem vinho, não tem alegria. E mais, naquela cultura, se o noivo deixasse faltar vinho no casamento, os pais da noiva poderiam processar o noivo, porque ele deixou faltar vinho. E haveria então um boato na aldeia dizendo o seguinte, as pessoas iriam começar a comentar, dizendo o seguinte, como é que ele quer se casar? Ele não foi capaz de providenciar vinho para o seu casamento, como é que ele vai providenciar o sustento para a sua esposa no casamento? Ele não pode se casar. Então o noivo corria o risco de sofrer um vexame social, uma vergonha. Maria estava preocupada com a reputação dele, então foi até Jesus e declarou para ele, olha, o vinho acabou. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Em certa ocasião uma pessoa disse para mim assim, está vendo? Nesse versículo é uma prova de que nós temos que buscar Maria para ela interceder a Jesus em nosso favor. Bem, não é isso que minha Bíblia diz. Porque o texto, o noivo não pediu nada para Maria. A noiva não pediu nada para ela. Maria não pediu nada para Jesus. Ela simplesmente compartilhou. O vinho acabou. Ela estava preocupada, é verdade, com a reputação do noivo. Mas ela também estava preocupada com uma outra reputação. Com a reputação dela. Nessa ocasião, Jesus tinha 30 anos de idade. Mas quando Maria ficou grávida, imagine o boato naquela aldeia. Uma jovem grávida. Ela e José não estavam casados, estavam juntos, estavam noivos, tinham compromisso no casamento, mas não moravam juntos. Foi por isso que José quis abandonar Maria e só não fez isso porque o anjo Gabriel disse para ele não fazer, porque Jesus era a obra do Espírito Santo. Mas começou a correr um boato pela aldeia dizendo o seguinte: Maria ficou grávida por causa de um oficial do exército romano. Durante 30 anos ela conviveu com esse boato. Durante 30 anos ela conviveu com a sua humilhação. Se você acha que eu estou exagerando, João capítulo 8, o Senhor Jesus estava discutindo com os fariseus, com os escribas. E Jesus falou assim, Deus não é o pai de vocês. Sabe qual foi a resposta deles para Jesus? Nós não somos filhos abastardos. Nós não somos filhos da fornicação. Nós temos um Deus que é o Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo, você não é filho de José, você não tem pai. Maria, 30 anos conviveu com essa humilhação. Portanto, quando ela viu a oportunidade ali, naquela aldeia pequena, com seus familiares e provavelmente os noivos eram conhecidos dela, caso contrário não seria convidada, ela entendeu que aquele momento era o momento de Jesus se revelar para todo mundo que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. É como se ela dissesse, eu não aguento mais, chegou a hora, mostre para todo mundo que eu estou certa, que eu creio que você é Deus, que você é Filho de Deus, vai, mostra para todo mundo, limpe a minha reputação. E você se lembra da resposta de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo? Não parece uma palavra dura? Mas naquela cultura a palavra mulher, na verdade, significa senhora. Há uma Bíblia hoje, a Bíblia Nova Almeida Atualizada, maravilhosa tradução, que já traz esse versículo assim, Senhora, o que você quer que eu faça? O que a senhora quer que eu faça? Essa é a ideia. E então Jesus disse, a minha hora não chegou. O que Jesus estava dizendo para Maria era o seguinte, agora, a partir de hoje, você precisa entender que eu sou mais do que o seu filho. Eu sou o seu Senhor. E a minha agenda ela não é praticada de acordo com a sua pressão, ou com a pressão dos discípulos, ou de quem quer que seja. Eu caminho de acordo com a agenda do meu Pai. A minha hora não chegou, Jesus estava dizendo,
se referindo a sofrimento, morte e ressurreição. Não chegou o tempo ainda. Em outras palavras, é como se ele dissesse: não é hora de revelar para todo mundo que eu sou Deus. Apenas confie. E o que foi que Maria fez? Versículo 5 na sua Bíblia. Ela deixou a conversa com Jesus, se dirigiu aos servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Gente, isso é um ato de fé. Jesus não disse que faria nada. E ela agiu como se ele fosse agir. Me deixe fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você abre o coração para Deus? Quando você chora na presença de Deus? Quando você diz: Deus, eu preciso de um milagre hoje. E Deus responde: não. O que você faz quando você leva o seu caso a Deus e você diz: meu Deus, a minha família está um caos, eu preciso do Senhor, realiza o milagre. E Deus diz: não. Não é a hora, não é o tempo. O que você faz? Você pode fazer 3 coisas. Você pode ficar irritado com Deus, você pode virar as costas para Deus, ou então você pode fazer o que Maria fez. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que forma, mas eu vou confiar em Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Isso é um ato de fé. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos fazer isso com a nossa própria vida, com o nosso próprio coração. Precisamos agarrar o nosso colarinho e dizer: aquieta minha alma, porque estás abatida. Eu creio que Deus vai fazer um milagre em minha vida. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que forma, mas Ele vai agir. É o maior ato de fé. Então agora nós temos um milagre, você conhece a história. Depois de conversar com Maria, versículo 6, Jesus vai realizar o milagre. E você vai observar na sua Bíblia, diz o texto que ele observou que naquela casa havia 6 talhas de pedra, ou 6 vasos de pedra. E cada um desses vasos comportava cerca de 2 ou 3 metretas, que era uma medida para líquidos. Basicamente comportava cerca de 40 a 100 litros de água cada um dos vasos de pedra. Jesus observou aqueles vasos que eram usados para lavar utensílios, para cozinhar, para lavar as mãos, os pés dos convidados. Jesus observou e deu uma ordem para os servos: enchei esses vasos de pedra. E o versículo 7 na sua Bíblia, você vai notar que eles encheram totalmente, ou seja, para que ninguém dissesse depois que foi um truque, mas que de fato foi um milagre. E então no versículo 8, Jesus declarou para eles: agora dê um pouco desse vinho para o mestre, para o dirigente da festa, o mestre Sala. E ele então tomou. Gente, a água foi transformada em vinho, do versículo 7 para o versículo 8. Notem, não houve nenhuma oração. Jesus não colocou as mãos no vaso de pedra, ele não impôs as mãos, ele não deu nenhuma palavra de ordem, ele simplesmente desejou e a água se transformou em vinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso para mim é lindo, porque quando eu olho a palavra de Deus, nenhum profeta fez um milagre assim, nenhum apóstolo fez um milagre assim. Jesus simplesmente quis e a água se transformou em vinho. Isso significa que o problema que você está enfrentando hoje, isso significa que a situação, por mais complicada que seja hoje, se Ele quiser, Ele pode mudar essa realidade na sua casa hoje. Nenhum profeta fez isso, nenhum apóstolo fez isso, mas Jesus fez porque Ele é Deus. Versículo 8, o mestre Sala, aliás, versículo 9, ele tomou do vinho e ele ficou tão maravilhado que ele não aguentou, mandou chamar o noivo. Versículo 10, então o noivo aparece e ele diz o seguinte para o noivo: escuta aqui, meu filho, você quebrou o protocolo dos casamentos. Em todo casamento que eu participo, em toda festa, a regra é a mesma. Primeiro a gente serve o vinho bom. Depois os convidados já não sabem mais a diferença no final da festa, e a gente então serve um vinho ruim, de qualidade inferior. Ninguém vai perceber, mas você serviu o melhor vinho no final da festa. Sabe o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte:
esta é a melhor festa de casamento de Israel, porque eu nunca tomei um vinho igual a esse. Agora eu quero que você faça um cálculo comigo, por favor. Quantos vasos de pedra havia naquela casa? Quantos vasos, gente? 6. Vamos arredondar 100 litros cada vaso de pedra. Quantos litros de vinho Jesus transformou de água em vinho? Quantos litros? 600 litros. Estava no início ou no final da festa? No final, o mestre Sala falou, você serviu o melhor vinho no final. E eu pergunto a vocês, Jesus não poderia transformar apenas um vaso de pedra, não seria suficiente? Por que os 6? É muito vinho. Por que 600 litros de vinho? É muito vinho. Eu não tenho dúvidas de que os 600 litros de vinho era um presente para os noivos. Vocês podem usar o suficiente na festa e o restante vocês podem vender e ficar com o lucro. Tudo que o Senhor faz é perfeito. É sempre perfeito. Tudo, absolutamente tudo. E agora nós chegamos ao significado. Por que o primeiro milagre numa festa de casamento em Caná da Galileia? Versículo 11 na sua Bíblia, você vai observar que o apóstolo João nos deu 2 razões. Primeiro, para manifestar a glória do Senhor Jesus. E você vai observar que João não chama o milagre de milagre, mas chama de sinal. Ou seja, aquele sinal apontava para uma realidade, apontava para o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Segunda razão pela qual Jesus realizou esse milagre ali no casamento, para que os discípulos crescem nele. No capítulo 1, os discípulos ouviram do João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, os discípulos veem, eles viram o que Jesus fez e eles acreditaram nos sinais. Mas tem algo mais aqui nesse texto. Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte, que esse casamento, essa festa, aponta para um casamento muito maior, muito maior. Spurgeon disse certa vez que, pregando esse texto, que toda a história da Bíblia termina igual aos contos de fadas da nossa história. Termina e foram felizes para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Apocalipse nos diz que um dia haverá um grande casamento muito maior do que aquele casamento. O livro de Apocalipse nos diz que um dia o noivo vai voltar e o seu nome é Jesus Cristo. E ele vai tomar a noiva em suas mãos e a noiva é a igreja. E naquele grande dia, naquela festa, na ceia das bodas do Cordeiro, o vinho não vai faltar, porque o nosso noivo não vai permitir que o vinho acabe. E vinho é símbolo de alegria. Isso significa que hoje o choro pode reinar em nossa cidade, em nossa casa, em nosso casamento, mas a nossa alegria, ela será eterna. Ele não vai permitir que o vinho, que a alegria acabe no casamento. É por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 diz, bem-aventurados são aqueles que são convidados para participar da ceia das bodas do Cordeiro. E eu pergunto, você estará nesse casamento? Você estará nessa festa? Você vai participar? Naquele casamento, ninguém entra sem um convite. Pastor, então como é que isso é possível? Você hoje pode conhecer o noivo. Isso é possível quando você abre o coração e diz, eu creio no noivo, eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o meu desejo e oração é que a sua resposta seja sim, pastor, eu amo a Jesus Cristo. Ele é o noivo, Ele é o amado da minha alma. Mas quando eu olho para esse texto e penso na vida conjugal, o que eu percebo também é que nós podemos aplicar de 2 formas essa história à nossa vida. E a primeira aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês é
Aos casados, não despreze os problemas no casamento. De quem era a responsabilidade para não deixar o vinho faltar na festa? Do noivo. Mas quem identificou a falta de vinho na festa? Maria. Por que ele não fez nada? Talvez porque ele estivesse ocupado demais com os convidados, com a festa em si, e não se atentou para o vinho. Mas era a responsabilidade dele trabalhar durante vários anos, para não permitir que a sua família passasse por aquela vergonha. Mas quando eu olho para essa história e olho para a nossa vida em meio a essa pandemia, em meio ao corre-corre, os pais vão saber o que eu vou dizer agora. Você tem que se desdobrar e você precisa virar professor de biologia, de matemática, de física e química. E você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que virar youtuber e tantas outras coisas. Você tem, em meio a essa correria toda, se eu e você não tomarmos cuidado, nós podemos desprezar os problemas da nossa casa. Há 2 semanas, eu resolvi colocar algumas coisas em ordem lá em casa. Não era apenas a lâmpada da despensa, tinha alguns detalhes que precisavam ser resolvidos. Eu falei, hoje, vou tirar o dia para resolver essas coisas? Gente, me empolguei. Tinha lá, entre os cômodos da minha casa, um piso de laminado e um perfil que divide os cômodos estragou. Fui lá no material de construção, comprei, cortei, comprei a fita, colei e tal. E a minha esposa me pediu para trocar uma tomada da cozinha algumas vezes, uns 2 anos mais ou menos, e aí eu fui lá trocar. E aí eu comprei a tomada, fui lá na cozinha e troquei, não sei por que eles trocam agora a tomada para 20 amperes, e a tomada do micro-ondas não funciona. Fui lá, machuquei minha mão, gastei a tarde inteira só para trocar a tomada, desliga toda a energia da casa, e aí troquei, ótimo, quando ela chegou em casa do trabalho. Troquei o perfil, você viu? Troquei também a tomada. Eu falei com você que eu ia trocar a tomada aqui em casa. E ela perguntou, você trocou a tomada de onde? Falei, da cozinha. Você não ouve nada que eu falo, né? Eu falei para você trocar a tomada lá de fora, pegar a tomada lá de fora e trazer aqui para a cozinha. Mas você não ouve. Como? Você que está sendo ingrato, você que não valoriza o marido que tem. Afinal de contas, eu gastei o dia aqui consertando essas coisas. E quer saber, eu disse para ela, Lu, eu vou compartilhar no sermão que as mulheres, as esposas, muitas vezes não agradecem a Deus o marido que tem. E ela disse assim, também prego a mensagem com o tema, por que os maridos não ouvem as esposas? Amém, minhas irmãs? Amém, minhas irmãs? É claro que eu estou brincando com você, mas não despreze os problemas no casamento. Pequenos problemas hoje podem se transformar numa tragédia amanhã. Não ignore. Não finja que esses problemas não existem na sua casa. Seja proativo. Fique atento. Observe seu filho, sua filha, seu casamento. Seja proativo. Na semana passada ainda, eu estava sentado no meu escritório, preparando a mensagem. Eu levanto cedo lá em casa, preparo o café da manhã. Eu gosto, gente, de preparar a mesa, botar xícaras e tal, coisa linda. Aí a esposa acordou, e eu estou sentado preparando as coisas. E ela chegou, me abraçou, me deu um beijo, e eu estou olhando para ela. E ela disse assim, eu quero dizer que você é muito importante para mim. E eu olhando, que eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu olhando, de repente não aguentei, eu falei, escuta, você teve algum pesadelo comigo? Não é possível. Aí ela começou a rir, a gente começou a rir, ela disse assim, não dá para entender no casamento, né? Quando a gente não faz, reclama. Quando a gente faz, reclama. Minha irmã, seja proativa. Meu irmão, seja proativo. Observe o que precisa ser feito na sua casa. E eu não estou falando simplesmente de tomadas, de lâmpadas queimadas.
Observe os problemas do seu casamento e não deixe para amanhã. Resolva isso hoje para a glória de Deus. Segunda aplicação, quando eu olho para essa mensagem, não apenas eu e você não podemos desprezar os problemas, não podemos também desprezar o Senhor Jesus Cristo. Feliz é o casal que convida Jesus para morar em sua casa. Feliz é o casal, o jovem casal que convida Jesus para ser o convidado de honra, a testemunha mais importante do seu casamento. Ele vai estar lá, ele estará. Quando eu olho para esse texto, que me impressiona são as palavras de Maria, quando disse para os servos: fazei tudo o que ele vos disser, e essa palavra é para todos nós, na nossa vida cristã, na família. Se eu e você queremos uma família bem-sucedida, se nós queremos uma família feliz, nós precisamos caminhar em obediência ao Senhor Jesus. Se você quer um casamento próspero, se você quer um casamento feliz, você precisa obedecer o Senhor Jesus. Não existe outra receita, não existe uma outra saída. É o melhor para a sua vida. Eu não sei como é que está a sua família hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei como é que está o seu casamento hoje. Mas uma coisa eu sei, Jesus não permitiu que a alegria faltasse naquele casamento. E Ele não vai permitir que a alegria também falte no seu casamento. O mesmo Deus que transformou água em vinho, Ele pode hoje transformar tristeza em alegria, lágrimas em riso. Pode transformar um casamento sem vida e insosso num relacionamento extraordinário para a glória dEle. A minha oração é que Jesus faça um milagre no seu casamento hoje para a glória dEle. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Antes de orar, eu preciso também dizer para você que aquela lâmpada geniosa lá em casa, teimosa, eu consertei aquela lâmpada. E ela funciona, que é uma maravilha hoje. Isso significa que se eu e você queremos um casamento bem-sucedido, nós precisamos tomar uma decisão. E a primeira decisão não é culpar o outro, mas é dizer: Senhor, conserta a minha vida, muda, meu Deus, eu quero mudar. E depois, ó Deus, conserta meu casamento. Fácil culpar o outro, mas precisamos pedir a Deus para mudar a imagem que nós contemplamos no espelho. Eu não quero pedir a você que se coloque em pé, os casais que estão com problemas, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração, e aí onde você está, eu quero que você seja proativo nesse momento, que você tome a decisão hoje de viver aquilo que nós cantamos na igreja. Senhor, eu quero consagrar o meu lar a Ti, os meus filhos, o meu casamento. Deus eterno, eu quero Te agradecer nessa noite, pela igreja presbiteriana da glória, pelos meus irmãos tão queridos. Meu Deus, essa igreja é do Senhor, ela existe para a glória do Senhor. Senhor, Tu conheces as famílias dessa igreja. Tu sabes quantas e quais são as famílias que precisam hoje de um milagre. Senhor, Tu conheces o coração de cada esposa, cada esposo, pai, filho dessa igreja. Certamente há entre nós, meu Deus, casais cujo amor tenha esfriado. Certamente há entre nós famílias quebradas, desmanteladas. Meu Deus, pais que já não sabem mais o que fazer. Senhores e senhoras que choram porque os netos não estão na igreja.
Senhor, há entre nós irmãos que nós tanto amamos, que sofrem diante da enfermidade de alguém. Talvez haja entre nós algum casal que tem pensado seriamente em se divorciar. Meu Deus, transforma água em vinho nesta noite. Senhor, visita-nos com graça e com misericórdia. Nós precisamos do Senhor. Senhor, visita cada lado desta igreja. Que cada marido, cada esposa sejam proativos em verificar as falhas, em tratar, em corrigir, em mudar. Meu Deus, nos dê coragem hoje para mudar a imagem que nós contemplamos no espelho. Tem que começar em nossa vida. Se nós queremos um casamento abençoado, se nós queremos uma família bem-sucedida, se nós queremos ver os nossos filhos correndo na igreja, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, meu Deus, nós precisamos corrigir a nossa vida diante do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Mas nós te adoramos nessa noite. Porque o casamento foi a primeira instituição criada pelo Senhor. E foi o palco do primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. E não há casamento tão quebrado que o Senhor não possa restaurar hoje. Meu Deus, mais uma vez nós te pedimos, trata-nos com graça e com misericórdia. Salva, cura, restaura, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queria ficar em pé, querido, por gentileza. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa. Uma semana marcada por muitas bênçãos. Uma semana marcada e repleta de vitórias para a glória do Senhor. Que sejamos capazes de confiar no Senhor em toda e qualquer situação para a glória do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém.